Antes de mergulharmos no tema de hoje, quero fazer uma pausa para expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês. Inscritos, é a sua participação e o seu interesse que dão vida a este canal. Ver nossa comunidade estoica crescer é a prova de que a busca por uma vida mais sábia, resiliente e equilibrada ressoa em muitos corações. Meu desejo é que estes ensinamentos estoicos continuem a ser uma ferramenta poderosa em sua vida. Que a força interior que buscamos cultivar seja sempre abençoada com sabedoria e serenidade. Por isso peço que continuem conosco nesta jornada. Se este conteúdo te ajuda, curta e compartilhe, para que possamos levar essa filosofia temporal a ainda mais pessoas que buscam o controle sobre o que é delas e a serenidade diante do que não é. Muito obrigado por fazerem parte disso. Você já teve a sensação de que o mundo parece estar sempre te testando? Dias em que tudo dá errado, o trânsito trava, o trabalho pesa, as pessoas te irritam e parece que o universo decidiu medir a sua paciência? A verdade é que os desafios diários não escolhem hora nem lugar. Eles aparecem quando você menos espera, mas o que realmente define o resultado desses dias não é o problema em si. É como você reage a ele. E é aqui que o estoicismo entra como um farol no meio da tempestade. Uma filosofia antiga, nascida há mais de 2000 anos, mas que parece ter sido criada exatamente para os tempos de hoje. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Eles viveram em épocas duras, enfrentando perdas, incertezas e pressões. E ainda assim, encontraram serenidade. Eles descobriram algo que muitos ainda buscam: o poder de permanecer calmo e firme quando tudo ao redor desaba. O estoicismo não é uma teoria distante ou uma ideia filosófica de livros antigos. É uma prática viva. É a arte de treinar a mente para não ser escrava das emoções e das circunstâncias. De enxergar cada obstáculo não como um inimigo, mas como um campo de treinamento para se tornar mais forte. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, o obstáculo ao caminho se torna o caminho. Essa frase simples contém uma das maiores verdades da vida. Porque os desafios não existem para nos destruir, mas para revelar o que há de melhor em nós. Imagine por um instante. E se, ao invés de se irritar com os problemas, você os encarasse como oportunidades de crescimento? Se cada contratempo fosse um teste da sua sabedoria? Se cada dia difícil fosse, na verdade, uma chance de treinar sua mente e fortalecer seu caráter? O estoicismo nos convida exatamente a isso. A substituir a reclamação pela reflexão, o impulso emocional pela ação racional, o medo pelo domínio interno. E quando essa transformação começa a acontecer dentro de você, tudo muda. O caos externo deixa de abalar sua paz. As opiniões dos outros perdem força. E a vida começa a fluir de forma mais leve, porque você aprende a focar apenas no que pode controlar. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa sabedoria. Vivemos numa era de pressa, distrações e comparações constantes. Mas o estoicismo nos lembra de um princípio simples: o controle da mente é a verdadeira liberdade. No vídeo de hoje você vai entender como aplicar os princípios estoicos na prática. Vai aprender a enfrentar os desafios do dia a dia com calma, foco e sabedoria. E vai descobrir que muitas vezes o que parece o fim é apenas o início de uma nova versão sua, mais forte, mais centrada e mais livre. Porque vencer os desafios não é eliminar as dificuldades, mas aprender a caminhar sobre elas com equilíbrio e propósito. Superar desafios não é sobre eliminar o caos da vida, e sim sobre encontrar calma dentro dele. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em dominar o próprio mundo interior. Quando você entende isso, tudo muda, porque o que antes te derrubava, agora se torna apenas parte do treino. A mente como o centro do controle. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que o perturba, mas como você reage ao que acontece. Essa frase muda completamente a forma como encaramos os problemas. Quando algo dá errado, nossa mente busca um culpado: o chefe, o trânsito, o governo, o acaso. Mas o estoico olha para dentro. Ele pergunta: o que depende de mim agora? Essa simples pergunta separa o que é controle interno do que é controle externo. E essa distinção é o primeiro passo para a liberdade emocional. Por exemplo, você não controla o comportamento das pessoas, mas pode controlar a sua reação. Você não controla o mercado, mas controla suas decisões. Você não controla o passado, mas pode decidir como agir daqui para frente. Essa clareza é libertadora, porque ela te tira do papel de vítima e te coloca na posição de autor da própria vida. A força do presente. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você não se angustia por algo que ainda nem aconteceu? Antecipamos problemas, criamos cenários catastróficos e gastamos energia em coisas que só existem na mente. O estoicismo ensina a viver um dia de cada vez, com presença e atenção. Não significa ignorar o futuro, mas não ser escravo dele. Marco Aurélio escrevia em seu diário: você vive o presente, e esse instante é tudo o que possui.
Quando você se concentra no agora, descobre que a maior parte da ansiedade desaparece, porque o agora é o único lugar onde a ação é possível. Então, se o dia for difícil, respire, observe. Não lute contra o momento, aprenda com ele. Às vezes a calma vem não quando o mundo muda, mas quando você muda a forma de enxergá-lo. O obstáculo é o caminho. Um dos pilares do estoicismo é a ideia de que tudo que parece um obstáculo pode se tornar uma oportunidade. Marco Aurélio escreveu: "A ação impedida avança a ação. O obstáculo se torna o caminho." É uma das frases mais poderosas já escritas, porque ela transforma completamente a forma como você vê os problemas. O trânsito não é perda de tempo, é treino de paciência. O fracasso não é o fim, é treino de humildade. A crítica não é ofensa, é treino de autoconfiança. Tudo que te desafia, te fortalece, se você escolher aprender. Imagine que cada obstáculo é uma academia mental. Quanto maior o peso, maior o crescimento. Mas só quem decide levantar o peso é que evolui. A prática da aceitação. Outro ensinamento central do estoicismo é a aceitação serena do que não pode ser mudado. Isso não é conformismo, é sabedoria. Epicteto dizia: "Deseje que as coisas aconteçam exatamente como acontecem, e sua vida fluirá, bem pareça difícil, mas é libertador." A resistência ao que é real cria sofrimento desnecessário. Quando aceitamos, encontramos clareza para agir com razão e não com impulso. Por exemplo, você não pode mudar uma demissão, mas pode usar isso como chance de redirecionar sua vida. Você não pode controlar a opinião dos outros, mas pode decidir não se abalar por ela. Aceitar é o primeiro passo para transformar. Disciplina é o escudo contra o caos. O estoico não busca motivação, ele busca disciplina, porque sabe que nem todo dia você vai se sentir bem, mas ainda assim precisa seguir. Sêneca dizia: "Enquanto hesitamos, a vida passa." A disciplina é o que mantém seu propósito firme quando as emoções oscilam. É o que te faz continuar mesmo quando tudo parece difícil. E quanto mais você pratica, mais natural se torna agir com constância e serenidade. O estoico moderno entende que vencer os desafios diários não é sobre força bruta, mas sobre coerência interna. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. O valor da perspectiva. Muitas vezes, o que parece um grande problema é, na verdade, apenas uma questão de perspectiva. Epicteto nos lembra: as coisas não têm poder sobre nós. O que nos afeta é a interpretação que fazemos delas. Um mesmo evento pode destruir uma pessoa e fortalecer outra menos. A diferença está na forma de enxergar. O estoico escolhe olhar com razão e calma. Ele entende que cada situação contém uma lição e que nada é completamente bom ou ruim, até que você defina o significado. Quando a vida te testar, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples pergunta muda tudo. Serenidade em meio ao ruído. Vivemos em tempos de barulho constante, menos notificações, cobranças, comparações. Mas o estoicismo é o convite para o silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da mente. A serenidade nasce quando você aprende a se afastar do caos exterior e ouvir o que acontece dentro de si. Marco Aurélio escreveu: "Viva de acordo com a natureza, e você encontrará paz." Ou seja, alinhe suas ações ao que é essencial. Deixe de lutar contra o inevitável e direcione sua energia para o que realmente importa. Transformando teoria em prática. O estoicismo não é para ser admirado, é para ser vivido. Não basta entender as frases, é preciso colocá-las em ação. A cada manhã você pode começar o dia com uma pequena reflexão. O que está sob meu controle hoje? Como posso agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis? Essas perguntas simples reprogramam sua mente para responder com calma e não com impulso. Com o tempo, o que te irritava passa a te ensinar, o que te derrubava passa a te fortalecer, e o que te preocupava perde importância. O poder do estoicismo está em transformar o caos em crescimento, o medo em clareza e a dor em sabedoria. Não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar a forma como você caminha por ele. Porque a verdadeira vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo todos os dias. Os desafios da vida nunca vão desaparecer. O mundo vai continuar imprevisível, as pessoas vão errar, os dias difíceis vão chegar. Mas o que o estoicismo nos ensina é que a paz não está em evitar as tempestades, e sim em aprender a caminhar sob a chuva sem perder o equilíbrio. Você não precisa ser invencível. Precisa apenas ser consciente. Saber que nem tudo depende de você, mas que sempre há algo que pode ser feito. E esse algo é a sua atitude. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: "O que importa não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece." Essa é a essência do estoicismo. É o poder de transformar dor em propósito, raiva em sabedoria e caos em clareza.
E essa transformação começa nas pequenas coisas, na maneira como você reage quando é contrariado, na calma que você escolhe quando tudo parece sair do controle, na paciência que você pratica quando a pressa domina o mundo ao redor. O estoico não é frio nem insensível. Ele sente, mas não se deixa dominar pelo que sente. Ele sofre, mas não se entrega ao sofrimento. Ele entende que a vida é uma mistura de luz e sombra, e que a sabedoria está em aceitar ambas. A verdadeira vitória está na mente que permanece serena mesmo em meio ao caos. Está no coração que entende que cada obstáculo é um convite à evolução. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escreveu: "O que acontece é justo, porque faz parte da ordem do universo." Isso não é resignação, é confiança na própria força. É acreditar que o que vem até você é exatamente o que precisa para crescer. Quando você começa a aplicar o estoicismo na vida real, algo profundo acontece. As opiniões dos outros perdem peso. O medo do futuro perde força. E a culpa pelo passado se dissolve. Você passa a viver com mais leveza, mais propósito, mais foco, porque entende que nada externo define seu valor. O que te define é a maneira como você escolhe reagir. Essa escolha menos de permanecer calmo, centrado e consciente é o verdadeiro poder. Hoje, quando os desafios aparecerem, lembre-se: você pode não controlar o que acontece, mas controla quem você se torna diante disso. E isso muda tudo. O estoicismo é o caminho para essa transformação. Não uma fuga da vida, mas uma nova forma de vivê-la, com mais clareza, coragem e compaixão. Agora eu quero te convidar a dar um passo além. Se esse vídeo falou com você, se alguma parte fez sentido dentro da sua jornada, então você já deu o primeiro passo no caminho da sabedoria estoica. Mas o próximo passo é aprofundar. No meu canal do YouTube eu preparei uma série completa sobre como aplicar o estoicismo na prática, menos para vencer a ansiedade, lidar com as emoções e encontrar equilíbrio financeiro e emocional. Você vai aprender como transformar sua mente em sua maior aliada, como agir com calma mesmo quando tudo parece te empurrar para o desespero, e como transformar cada dia difícil em um treino de força interior. Então faça o seguinte: depois que terminar este vídeo, vá até meu canal e assista a série completa sobre o estoicismo aplicado à vida moderna. Você vai entender como essa filosofia pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. E se esse vídeo te ajudou, deixa um comentário aqui embaixo. Conta qual foi o maior desafio que você superou recentemente e o que o estoicismo poderia te ensinar sobre ele. Quero saber a sua história. Aproveita também e deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que estão buscando equilíbrio e propósito, assim como você. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Aqui a gente fala sobre filosofia de um jeito prático, aplicável e transformador. Afinal, como diria Sêneca, nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai, mas você já sabe o caminho. E o caminho, meu amigo, é o da sabedoria, da calma e da constância. O caminho do estoicismo.